Vamos fazer o seguinte, eu tô aqui, abre no estúdio, Chiclé. Eu tô aqui com César Cidade Dias e Alex Bagé. Fabiano Baldasso não está aqui presente, mas vai participar do programa também, porque é importante ouvir Fabiano Baldasso, essa figura relevante do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, assumidamente um colorado. Mas seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que disse Renato Portaluppi. Como eu disse, esse é um programa democrático. E o Renato falou por 5 minutos na sua entrevista coletiva, no qual eu dei a oportunidade para o Renato falar, pensadamente, programadamente, como eu falei, nesta cadeira aqui, nesta bancada, nesse estúdio, eu falei do Renato, nada mais justo do que se eu critiquei ele por não falar na frente ou não dizer quem eram os jornalistas, eu tinha que ser honesto e justo com a minha tese de falar olho no olho, frente a frente com o Renato Portaluppi. E foi isso que eu fiz. Começa a rodar a pergunta. Renato, ontem tu disse na coletiva que tinha recalcado na imprensa. Falou que 1 ou 2% da imprensa faziam parte de pessoas recalcadas, que tinham inveja, enfim, dos jogadores. Justo, direito teu, pode falar e tal. Mas tu acha justo não dar o nome, não falar qual foi a pessoa? Por quê? O que eu falei? Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa para vocês. E quais seriam as outras pessoas, por favor? 1 ou 2 colegas teus. Quais? 1 ou 2 colegas teus. O que eles fizeram? Se você deixar eu falar, eu vou explicar. Em primeiro lugar, você não pode baixar o nível. Na televisão, não é agora aqui, na televisão. Vocês não têm que ficar se preocupando em jogar os jogadores, o treinador contra a torcida com a vida pessoal nossa. Vocês têm todo o direito, e eu respeito, tanto os elogios como as críticas, desde que vocês não apelem. Vocês estão apelando muito fácil. Se vocês querem audiência, tudo bem, mas não precisa ser dessa forma. Se vocês nos respeitarem, nós vamos respeitar vocês. Se vocês nos criticarem pelo trabalho que a gente não vem fazendo, que está dando uma coisa errada, o seu mexer errado, o seu jogador não foi bem, perfeito, é o trabalho de vocês. Isso é uma crítica construtiva. Agora, vocês estão apelando muito fácil na televisão. Então, se vocês querem ibope, continuem apelando. Bom, aí não vai ser o toma lá da cá, porque aqui nós somos pessoas inteligentes. Nós temos uma profissão e a gente vai respeitar todo mundo. Primeiro ponto, teve toma lá da cá. Nós falamos aqui, o Renato repercutiu numa entrevista depois de uma vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho, com uma sala de imprensa lotada de jornalistas, e esse é o principal assunto da imprensa esportiva brasileira, repercutindo inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro. Teve toma lá da cá. Segundo, a pergunta que eu faço a vocês, senhores, onde que o Donos da Bola faltou com respeito com o Renato Portaluppi? Olha, João, a gente costuma dizer que com toda o Renato vez... e desculpe com os demais jogadores. Eu diria, no geral, eu penso que o editorial, digamos assim, de abertura do programa, tanto por tua parte quanto por parte do Leonardo Meneghetti, ele é perfeito, ele resume tudo o que aconteceu. A gente está colocando as imagens, mostrando novamente as sonoras, tudo que foi falado. Na verdade, tem uma crítica muito forte, e essa crítica ela faz parte do jornalismo, como o próprio Renato disse. Só que, por exemplo, quando o Renato recebe elogios, ele não chama ninguém para apontar e dizer assim, eu queria agradecer o elogio que vocês me fizeram lá e que nem era, de repente, merecedor da minha parte. O que não dá para virar o fio. Essa questão que o Renato coloca de transformar num boicote, primeiro que, ontem eu ainda falava sobre isso, o torcedor do Grêmio que gosta do jornalismo esportivo, é ele que vai escolher, ele não vai deixar de assistir ou de ouvir uma determinada emissora porque o Renato disse. Então, a questão que o Meneghetti pega muito bem, o fato do Renato saber o tamanho dele, a proporção que as coisas que ele diz podem tomar e ele jogar na cabeça dele parte da torcida contra a imprensa, isso é muito perigoso, porque daqui a pouco nem todo mundo tem o discernimento para entender que o nosso trabalho aqui é opinar. Ninguém faltou com respeito. Todas as colocações que foram feitas em cima de fatos. Então não teve falta de respeito em momento nenhum. Tem uma opinião muito forte. Eu vim, Renato, até de branco para tentar simbolizar a paz. E mais, ontem, por exemplo, o Renato na coletiva disse que no programa aqui na nossa bancada Donos da Bola só tem um gremista. Como... Nós já vamos falar disso. Espera aí. Nós já vamos falar disso. César Cidade Dias, eu quero a tua opinião. Pois sabe que a gente pensa, tenta refletir bastante sobre isso e eu chego a uma conclusão, eu acho que esse é o princípio de tudo que a gente está discutindo aqui. Quando a gente abre o microfone, e o Renato tem o microfone sempre à disposição, é preciso respeitar as opiniões. Ele tem a opinião dele, nós temos a nossa, muitas vezes nós divergimos, outras vezes nós chegamos à mesma conclusão. Respeito ao contraditório, democracia é isso. Eu tenho que aceitar o que o Renato disse ontem, assim como ele tem que, de certa forma, aceitar as opiniões que muitas vezes não são favoráveis a ele. Direito ao contraditório, me parece que essa é a regra, JB. Vamos seguir ouvindo e assistindo o Renato Portaluppi aqui na Band.
No momento que vocês começam a criticar da maneira que vocês vêm criticando, por exemplo, vocês têm um gremista no programa de vocês e 4, 5 colorados. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Agora não precisa vestir a camisa e ir contra o clube aqui. Porque senão, eu já avisei uma vez e vou pedir de novo para a nossa torcida não assistir mais vocês. E aí vamos ver como é que vai ficar o Ibope de vocês. É 50-50 aqui no Rio Grande do Sul? Arrisquem nos 50, daqui a pouco vocês vão ter um problema com o outro lado também. Mais uma informação importante para o Renato Portaluppi, que, aliás, já se declarou numa entrevista lá atrás na Placar, que era colorado quando na infância, declarou também para uma entrevista para a TV Globo, que era flamenguista. Isso não há problema nenhum. O Renato foi vascaíno quando treinou o Vasco, foi fluminense quando treinou o Flu e agora é muito gremista e sempre foi gremista. É óbvio que o Renato é super profissional e um super gremista, não há problema algum nisso. Agora, quando se tem um time de infância e depois se cresce, se amadurece e acaba representando as suas cores, acaba sendo profissional com as suas cores, é o meu caso, é o caso do César, é o caso do Bagé e é principalmente o caso de Leonardo Meneghetti, que vai dar seu depoimento agora. Essa questão, JB, de gremistas, dirigentes, jogadores, treinadores chamarem o jornalista de colorado ou o contrário, isso é mais antigo que caminhar para frente. Isso não cola mais, é um pouquinho provinciano. Não estou dizendo que o Renato é provinciano, estou dizendo que a atitude de, lá tem muito gremista, lá tem muito colorado, isso aí não tem efeito nenhum. Olha aqui, eu estou com reforço, estou com reforço da Renata. Foi mais uma colorada, então, para desagradar o Renato. Estou aqui também com o Denilson, personagem do nosso Jogo Aberto. Mas eu quero dizer o seguinte, e até vou citar a nossa concorrente, bem nesse horário. Durante 30 anos, o gremista mais ilustre de todos, Paulo Santana, ficou falando sozinho, não havia contraditório, incensando, elogiando o Renato, badalando o Grêmio, e nunca foi problema. Por que agora vai ter, se o programa tem 3 gremistas e 2 colorados, ou se tem 3 colorados e 2 gremistas, o que interfere isso no historial? Então, esse papo aí não cola mais na aldeia. Senhores. Eu concordo com isso, até porque ontem, quando o Renato coloca na bancada que tem um gremista, né? E o gremista, a gente sabe, o César Cidade Dias foi inclusive dirigente do Grêmio, trabalhou com o Renato, foi o primeiro cara que contratou o Renato. Então, automaticamente, o Renato, ele já me veste de colorado. Uma coisa que nem eu resolvi se tinha que dizer ou não, e o Renato decidiu. Então, isso tudo é uma maneira também de continuar, de certa forma, tentando induzir o torcedor. Eu acho que nós precisamos de um debate de ideias. Que pena que a gente tem que estar falando de tudo isso, né? A gente podia estar falando, por exemplo, de erros ou acertos do Renato ontem, que começou um jogo de novo perdendo, depois conseguiu virar. Mas por isso que eu estou de branco, estou muito tranquilo, a gente tem um respaldo muito grande, porque o pensamento do Meneghetti, e que ele acaba de expor, não é só uma linha editorial, é a maneira que a gente vive o dia a dia da Bandeirantes, e nós vemos de opinião. Recalcado, não, Renato. Crítico, sim. Renato Portaluppi segue falando. Então vamos nos respeitar. É que eu falei, se um jogador meu jogar mal, pode criticar. Se eu fizer uma substituição ou tiver algum erro, pode me criticar. Isso é uma crítica construtiva. Agora não precisa apelar. E outra coisa que vocês hoje, eu fico sabendo, não vejo o programa de vocês não. Não vejo televisão, não é só o programa de vocês, não vejo, justamente por causa disso, para não ver tanta... Bom, deixa para lá. Falaram que eu não fui o covarde para dar os nomes. Então um é você. Peraí. E outra coisa, covarde é quem usa o espaço da mídia para ficar falando mal dos jogadores e treinadores da vida particular, sem o treinador e sem o jogador estar do lado. Isso é ser covarde. Ser corajoso é o que eu estou fazendo aqui com você e você está fazendo comigo. Estamos aqui, olho no olho. Primeiro, eu queria agradecer o elogio do técnico Renato Portaluppi, porque ele me elogiou e eu fico lisonjeado e eu, graças a Deus, nasci sem medo nessa vida. Porque quando ele diz ser covarde, eu não sou. Mas ter coragem é falar olho no olho, que nem eu e você estamos falando aqui. E sim, foi isso. Eu fui para a entrevista e não acharia justo que nessa bancada aqui eu falasse do técnico Renato Portaluppi e frente a frente com ele não o questionasse, mesmo sabendo, e aí é um dado importante, eu conversava com o Renato fora do ar, eu não tinha um microfone, eu não poderia, pelas regras da entrevista, não é um debate, é uma entrevista, eu não poderia ficar rebatendo o que o Renato Portaluppi falasse naquele momento. Mas sim, eu não fui covarde. E sim, eu chamei o Renato. Por que eu fiz isso? Dentro de um contexto que começa com a bancada discordando do Renato não dar os nomes, passa pelo Alex Bagé, passa pelo Fabiano Baldasso, que fez uma ponderação absolutamente normal, dizendo que o fato do Renato não divulgar os nomes fez com que a torcida começasse a perseguir 4 ou 5
jornalistas no Twitter atirando para todos os lados e dando todos os nomes possíveis. Dito isto, eu falei, não dá para ficar nesse tipo de acusação, e a gente rodou no início aqui, colocamos à parte o trecho, porque daqui a pouco eu vou dizer que faltou coragem para o Renato, vou começar a acusar o Renato e vou dizer que ele foi covarde. E sim, se o Renato não deu o nome, ele naquele momento foi, primeiro, agiu de covardia. Porque é covardia dizer, num grupo de repórteres, de pessoas da imprensa tão limitado como no Rio Grande do Sul, tão reduzido, tu dizer que 2% são, como o Renato disse, recalcados. Isso eu não concordo. E para mim foi covardia dele e o Renato foi covarde. Meneghetti. Só quero fazer uma ponderação que para o nosso telespectador saber que quando você, JB, está na coletiva, embora o Renato tenha, por justiça, feito o elogio, você faz a pergunta e aí você já não tem mais o microfone em seu poder, você passa o microfone e o Renato fala o tempo que ele quiser. Isso não é no Grêmio, no Inter, é no Corinthians, é no Flamengo, é assim que funciona. Então, por isso o JB não pôde retrucar, colocar o seu ponto de vista em alguns momentos. O segundo... Sim, o Renato foi criticado nos Donos da Bola, porque 2 dias antes ele deu uma entrevista, e foi nessa semana também, foi quando ele usou pela primeira vez o termo recalcados. Tem 1 ou 2% na imprensa gaúcha, e ele começa a frase assim, as pessoas aqui têm medo, mas eu vou dizer. E aí ele fala dos recalcados, só que ele não dá os nomes. E eu o critiquei por isso e o criticaria de novo. Eu acho sim que faltou coragem do Renato, num primeiro momento, para dar os nomes. Acho que faltou, fiz a crítica e acho que não há nenhum problema nisso. Critiquei o Renato, porque ele não deu os nomes, acho que lhe faltou coragem e ontem ele começou, enfim, a dar os nomes, JB. Seguimos com o técnico Renato Portaluppi falando. Então, se vocês querem Ibope, vocês falam. Eu começo lá no programa de vocês, a gente libera nossos jogadores para ir para lá, é só falar com o presidente sem problema algum. Agora, se começar a pegar pesado, eu vou falar de novo para o nosso torcedor não assistir mais vocês. E aí vamos ver como é que vocês vão ficar com os patrocinadores. Querem comprar essa briga? Eu compro com vocês. Entendeu? Vocês falam de todo mundo. Vocês acham que o jogador de futebol não tem família? Vocês acham que o treinador de futebol não tem família? Só vocês têm família? Vocês apelam fácil. Vocês agridem demais a família, os jogadores. É nesse aspecto. Critique o jogador se ele for mal, se ele não estiver correndo, se ele estiver errando gol, se ele estiver errando passe. Se o treinador fez uma besteira, pode criticar. O trabalho de vocês, eu vou aplaudir. Eu respeito todos vocês. Agora, não apele. E esse assunto, para mim, está encerrado. Vamos nos respeitar. Acima de tudo. Eu tenho berço, tenho educação. Vamos nos respeitar. Se você tem ótimo, tanto é que nós estamos conversando. Agora, não chegam lá na televisão e apelam. Porque se apelar, esse assunto, para mim, está acabado. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. Ponto final. Entendeu? Então, de covarde não tenho nada. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Volto a repetir, covarde é o que fica lá, sem o treinador e os jogadores estarem do lado, para se defender, falando um monte de besteira. Apelando. Isso é ser covarde. Isso aqui que eu estou fazendo com você, daqui para ali, dali para cá, é ser corajoso. Tem mais alguma? Mas você hoje não vai mais me perguntar. Próximo. E esse assunto está encerrado de minha parte. Aí eu que falo, né? Querem ir para briga, vão para briga. Essa foi a declaração do técnico Renato Portaluppi. Nós, evidentemente, tivemos uma conversa, um embate, e agradeço mais uma vez o elogio, dizendo que foi daqui para lá, de lá para cá, nós conversamos. E, evidentemente, teve um berço do Renato de um cara super bem criado. Eu, graças a Deus, também fui super bem criado em Capivari do Sul, na minha cidade. Nasci em Osório, fui bem criado pelos meus pais, não tenho problema nenhum com isso. Mas fica o recado que o Renato teve espaço nesse programa para expressar. E o Alex Bagé foi um dos caras que falou sobre o Thiago Neves, explicou o seu ponto de vista e embasou que o Thiago Neves, de fato, foi criticado pelo extracampo dele lá em Minas Gerais. Não, e mais, sabe que no dia a dia do jornalismo que é praticado de forma isenta, ou pelo menos imparcial, de se procurar os dois lados, quem acompanha o nosso trabalho sabe, quando eu critico o Internacional, eu sou chamado de gremista. Quando eu elogio o Internacional, eu sou chamado de colorado, ou por um ou pelo outro lado. Isso faz parte do processo todo. Agora o Renato, por exemplo, ele está dizendo, não, vamos ver quem vai ganhar essa briga. Não tem briga aí, Renato. Essa briga, Renato, eu não guardo dinheiro, imagina se eu vou guardar rancor. Esse rancor está contigo, não existe mais. Você recebeu uma crítica que você não considerou, você colocou alguns ingredientes que não aconteceram e nós estamos apenas dando o espaço para que você possa, inclusive, vir aqui, como disse o Leonardo Meneghetti, participar do programa. Só que tem um detalhe, o Grupo Bandeirante de Comunicação não precisaria estar dizendo isso.
Renato, ele está acima de todos nós. De todos nós. O Grêmio, Renato, está acima de você não está acima do Grêmio e você não está acima do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você não pode falar de questão de patrocinadores. Você sabe como é que funciona o Grupo Bandeirantes no Brasil inteiro? Não sabe, Renato. Então, é um ingrediente desnecessário. Não tem queda de braço. Essa queda de braço está sendo proposta só por ti. Nós estamos trabalhando, nosso trabalho é fazer jornalismo. Você pode até não gostar. Só que em muitos momentos, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, quando muitas vezes até pediram a tua cabeça no Grêmio, te defendia. Por quê? Porque aquele era o momento em que as notícias, dependendo de cada visão de um comentarista ou outro, davam a entender que se precisava defender ou atacar. Isso é do jogo, Renato. Mas você não conhece nada do Grupo Bandeirantes para poder dizer César. isso. O lado triste é isso que a gente ouviu no final da coletiva. Vocês sabem que eu tento respeitar tudo e todos. E sempre faço isso. E principalmente quando a gente critica aqui, eu sou crítico do Renato dentro do processo dele como treinador em alguns pontos. Agora, as palmas mostram bem o que nós estamos vivendo atualmente. Esse grupo de seguidores cegos, num processo que faz mal para todos, inclusive para o meu Grêmio. Inclusive para o meu Grêmio. Que é o quê? É tapar tudo através da paixão que se tem, da cegueira que se tem através desse processo. O que a gente viu ali no finalzinho, aplaudindo, eu vou para a briga. Que briga? Que briga? Todos nós aqui, eu vou falar de gremista para gremista, todos nós aqui queremos o quê? Que o Grêmio vença. Não é corneta. Agora, antes do jogo dizer que o Diego Souza não é exatamente a contratação que o torcedor do Grêmio... Algum gremista disse que não? Não, mas tem mais um detalhe aí, César. Aí é questão de opinião. Porque, e a opinião, o cara não pode ser burro de brigar com a opinião. Então, por exemplo, o Diego Souza e o Thiago Neves, que eu fui muito crítico e continuo sendo, eu não teria contratado, mas em nenhum momento disse eles não jogam nada. Eu não teria contratado pelo ano de 2019 dos dois, que não foi bom, inclusive com problemas extracampo, que não é novidade para ninguém. Mas esses jogadores entrando em campo, e eu acredito que serão titulares, com a qualidade que eles têm, com a maneira... Atenção, Renato, elogio para ti agora, não fica bravo. Com a atenção e a mão que o Renato tem de vestiário, possivelmente eles consigam jogar bem. E ao jogarem bem, JB, eu vou chegar nessa mesma bancada ou no microfone da Rádio Bandeirantes e vou elogiar porque eu não sou burro. Eu trabalho com a minha ideia de convicção. Então, Renato, ninguém está criticando por perseguição. Se isso aconteceu em algum momento da tua vida, não é o que está acontecendo agora. Tem um ponto dessa Quem questão. é que aplaudiu no final lá, JB? São conselheiros e torcedores que estavam na... Nenhum jornalista. Que devem ser os mesmos que, por vezes, o Renato acusa como X9, que são os caras, que tá cheio de conselheiro no Inter e no Grêmio, que querem ficar amigo de jornalista e ficam mandando opinião, às vezes notícias, que o cara que já é mais rodado vai lá e filtra e outros colocam. Deve ser os mesmos que aplaudiram o Renato agora. E acho interessante também se refletir através disso pelo seguinte, e aí me parece, desde que se criou essa ideia de agredir ou de responder ao trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente precisa também pensar o outro lado, que eu tenho muita preocupação, sim, com a segurança de vocês no trabalho. Essa colocação do Meneghetti não vai acontecer nada, César. me parece importante. Não, nós estamos vendo nas redes sociais ameaças e ameaças. O Bagé recebeu várias ameaças hoje de manhã. Eu não tenho problema nenhum em ameaça, eu não tenho medo de cara feia, muito menos de boxeador de teclado. Agora, muito cuidado para se administrar essas opiniões, porque é fácil falar atrás de segurança, é fácil fazer isso, é uma barbada fazer isso. Hoje, quando se fala em covardia é o quê? Alguém já fez isso? Uma análise do que é ser covarde ou não? Pois é. Olhem isso.